Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus Cristo conta uma parábola sobre a administração. E ele vai falar sobre um homem que vai usar de esperteza para, depois que for afastado da administração, ser aceito e ser acolhido por aqueles que deviam ao patrão. Ou seja, aqui o Evangelho, Jesus está querendo nos chamar a atenção sobre a forma de administrar os bens que nós temos, que foram dons do próprio Deus a nós. Ou seja, nós precisamos ter cuidado para que a gente não faça nada por interesse, porque aqui esse homem, ele usa de esperteza e usa os dons do próprio patrão, os bens do patrão, as dívidas que aquelas pessoas tinham com o seu patrão, para sair bem diante daquelas pessoas, porque ele sabia que ia perder a administração daqueles bens. Nós precisamos ter esse cuidado, porque todos nós somos administradores. Nós temos dons que o próprio Deus nos deu, nós temos oportunidades de ganhar bens materiais que também são oportunidades do próprio Deus para cada um de nós. Mas quando nós começamos a se apropriar das coisas e esquecer que tudo é uma graça de Deus para a nossa vida, tudo é um dom de Deus para a nossa vida, quando nós vamos esquecendo isto, nós começamos a perder a capacidade de administrar bem cada coisa para a nossa salvação e para a salvação do próximo. Por isso que no final do Evangelho, o patrão vai elogiar a esperteza daquele homem, dizendo que os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Ou seja, no mundo as pessoas sempre tentam buscar o seu próprio benefício, mas às vezes os filhos da luz não buscam aquilo que é o verdadeiro benefício para a sua vida, que é a salvação da alma. Por isso que nós precisamos cada vez mais entender essa administração,
porque nós somos administradores, como o próprio texto do Gênesis vai dizer, quando o homem, o ser humano, é colocado no jardim, é colocado para guardar e cultivar o jardim. Ou seja, guardar e cultivar significa administrar a criação de Deus para o bem de todos. Assim, nós vemos diante da nossa vida o quanto nós precisamos ser bons administradores para que a gente não se perca na ganância, não se perca nas desordens, não se permita ser arrastado por aquilo que é um desejo desregrado de ter ou então de submeter o próximo. Esse homem, sabendo que ia perder a administração, ele começa a ter uma atitude que assemelhava a caridade, a misericórdia. Mas ele tinha uma outra intenção, não de fazer o bem àquelas pessoas, mas de buscar o bem para si mesmo. Nós não podemos viver assim. Precisamos ter essa consciência que a nossa vida precisa ser uma vida de caridade e de misericórdia, de perdão para com aqueles que nos devem, para aqueles que muitas vezes, pelas suas desordens, pelo seu pecado, cometem equívocos na sua vida, cometem coisas que não deveriam cometer, mas acabam se deixando arrastar por estas circunstâncias. Nós precisamos, cada vez mais na nossa vida, ter essa consciência de que nós precisamos administrar bem o dom de Deus, para que assim, nós que somos filhos da luz, possamos, dia após dia, ser bons administradores e sermos um instrumento de salvação para a nossa alma e também para a alma dos nossos irmãos. Assim deve ser a vida de cada cristão. Não buscar os seus próprios interesses, mas ser capazes de buscar o bem comum, o interesse também dos nossos irmãos, porque somente assim nós conseguiremos ser um dom de Deus para o outro. Nós conseguiremos administrar bem os dons de Deus em nós, aqueles dons que nós recebemos por oportunidades que o próprio Deus nos deu, para que dessa forma sejamos uma pessoa boa, digna e honrosa neste mundo, porque o mau administrador, ele não busca o bem do seu patrão e nem a sua própria salvação. O mau administrador, ele está sempre buscando o seu benefício para alimentar o seu desejo de poder, de ter e de prazer, porque ele vive sempre arrastado pelas suas paixões, incapaz de fazer o bem ao próximo, mas ele busca sempre o seu próprio bem. Esse é o cuidado que nós precisamos ter, para que nós não nos percamos, para que nós possamos verdadeiramente ser um dom de Deus para aqueles que nos cercam, para aqueles que vêm sempre ao nosso encontro, e nós possamos realmente ser um sinal de Deus para estas pessoas, bons administradores, para que possamos dar o exemplo dessa administração e através desse exemplo possamos formar as atitudes e a consciência daqueles que vêm depois de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.